Oi, pessoal. Eu sou Luana, servidora no Laboragov, Laboratório de Gestão Inovadora de Pessoas no Ministério da Economia. Vou mostrar para vocês algumas crenças, alguns mitos que travam a nossa criatividade no setor público. O primeiro é o mito da originalidade, e ele já tira um peso das nossas costas, porque nada é totalmente original. Nesse livro, o Austin Kleon fala sobre isso, no livro Roube como Artista. Então, não pensem que as ideias boas são aquelas que nunca foram pensadas. Isso não existe. O Steven Johnson, ele diz que a inovação não vem apenas de dar incentivos para as pessoas terem ideias brilhantes. Ela vem da criação de ambientes onde as ideias possam se conectar. Ou seja, gente, quando a gente cria ambientes para as ideias se conectarem, a gente favorece a criatividade. Ideias, por exemplo, ideias que não são tão boas, não precisam ser necessariamente totalmente descartadas. Algumas partes dessas ideias podem se conectar com outras ideias não tão boas, para ter, aí sim, ideias criativas para resolver problemas públicos. O Murilo Gun fala sobre isso também, diz que uma boa ideia, é a soma de ideias medianas, e uma ideia mediana é a soma de ideias ruins. Isso também dá uma aliviada, Porque eu escuto muitas pessoas falarem, poxa, eu não sou muito criativa, isso porque eu não tenho boas ideias. Você não precisa ter só boas ideias para ser uma pessoa criativa. Na verdade, todos somos criativos. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Então, gente, mais difícil do que não julgar a ideia do outro é não julgar a nossa própria ideia. Mas não descarte as ideias que você considera malucas, ou inviáveis. Às vezes elas são justamente as mais propensas a serem inovadoras. O outro mito é o mito do artista, como se só artistas fossem criativos. Não, pessoal, isso não é verdade. Agora, tem uma questão aí. A inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. O que isso significa? Que você não precisa ser um artista para ser criativo. Porém, criatividade é treino. Criatividade é uma habilidade. Se não for treinada, não vai virar uma competência. O Austin Kleon, novamente, ele fala que o mundo está mudando tão rapidamente que está transformando todos em amadores. Ele diz que o mundo que as pessoas chamam de VUCA, às vezes de BANI, todo mundo amador. Mesmo para profissionais, a melhor maneira de ver seu trabalho florescer é manter um espírito amador e abraçar o incerto e o desconhecido. Treinar a sua criatividade é abraçar o incerto e o desconhecido. Você nunca vai estar pronto. Então experimente, bota a cara no sol, vai lá e faz, Então a gente aprende a partir dos nossos erros. Outro mito é o mito do tiro certo. Na época dos nossos avós havia uma linearidade maior. Depois que você estuda, você arruma um emprego, você casa, tem filhos, e depois você se aposenta. Então, existe uma linearidade aí. Para a gente não é mais assim, para os nossos filhos e netos. Então, a vida é mais ou menos como essa imagem, São diversos caminhos. E o melhor que você tem a fazer é experimentar diversas soluções, diversos caminhos, experimentar, errar, aprender com os erros e desenvolver, qualificar cada vez mais aquela solução para que ela tenha aderência àquela realidade específica. E isso, gente, tem muito a ver com criatividade. Porque quando você cria, você pensa assim, eu tenho uma solução certa para esse problema. Isso não existe. Não existe a solução mais certa, tá? Desculpa, não existe a solução certa, perfeita. Existe a solução mais correta. Qual que é a diferença do certo e do correto? O correto você vai corrigindo. Você não tem aquela pré-definição de uma solução. Você tem uma ideia que você vai corrigindo essa ideia ao longo do caminho até que ela seja uma solução mais correta. A solução certa, o tiro, a bala de prata, não existe mais. Outra crença que existe é a ideia de que criatividade e inovação são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Vou mostrar para vocês a diferença aqui. A criatividade, ela tem muito mais a ver com ideias. Você tem ideias. Já a invenção é a ideia mais a ação. Então, você pode colocar aquela ideia em ação e muita gente acha que isso é inovação. Não é ainda, tá? O que está faltando aí para ser inovação, gente? O que vocês acham? Está faltando resultado. No nosso caso aqui é de servidores, valor público. Se não gerou valor, não é uma inovação. Quer saber uma confusão que é bem recorrente? Tecnologia, O pessoal fala assim, a gente vai digitalizar um serviço, ou a gente vai criar
uma tecnologia, por exemplo, um aplicativo, um chatbot, um painel digital, para resolver esse problema. Então, a gente está inovando. Não está inovando. Mas você só vai saber se você avaliar os resultados daquela tecnologia colocada em prática e entender se aquilo ali realmente gerou valor para o usuário. Se gerou valor para o usuário, aí sim é inovação. Se não, é simplesmente uma invenção. Então, pessoal, criatividade é uma competência sociocomportamental, ou que alguns chamam de soft skill. E o Adam Grant, que é um professor da Wharton School, ele fala que a ironia das soft skills, dessas competências sociocomportamentais, é que elas são mais difíceis de desenvolver. Então, ele cita, por exemplo, liderança, comunicação, colaboração, criatividade e adaptabilidade podem não ser habilidades técnicas, mas ele diz que elas são cada vez mais vitais. Sabe por quê? Porque são exatamente essas habilidades que nos tornam humanos e que tornam os humanos indispensáveis. Vou finalizar com uma frase da Marta Gabriel, que tem muito a ver com criatividade. Se você não quer ser substituído por um robô, então não seja um robô. Pratique a sua criatividade. Desenvolva essa competência. É treino. Um abraço.